Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar falando um pouco aqui sobre o Multimedia Fusion Developer 2, tá? Bom, aqui eu vou estar falando um pouco sobre a interface, tá? Aqui eu estou com a versão português, tá? Que a MT está traduzindo aí o Fusion, certo? Para facilitar mais aí o aprendizado de todos. Não está totalmente traduzido, tá? Tá só algumas partes, mas logo aí a gente vai estar terminando aí disponibilizando aí o Multimedia Fusion Developer 2 Português Brasil, certo? Aqui no site aqui da Mundo Tutorial. Bom, então aqui eu vou falar um pouco sobre a interface, como é a nossa primeira videoaula sobre o Fusion, tá? Eu vou estar aí mostrando para vocês aí como é que funciona. Aqui é na verdade um novo arquivo, tá? Um novo programa. Aqui é um novo projeto. O projeto você pode criar vários programas dentro desse projeto aqui, certo? Aqui você tem como abrir o projeto, aqui tem como fechar, aqui tem como salvar o projeto e salvar o projeto como, tá? Em construir, na parte tudo você cria a aplicação com o programa de instalação do programa, tá? Aqui você cria a aplicação, tá? Que é só o .exe, tá? Do seu programa. E aqui é só o programa de instalação, tá? Você vai configurar aí, podendo configurar aí tudo. Configurando tudo aí o programa de instalação, tal, aplicação, certo? Aqui são os programas recentes aqui abertos, tá? Em editar aqui você tem as opções padrão, desfazer, recortar, copiar, colar, deletar, duplicar, certo? Em visualizar você tem como exibir aqui o storyboard, o frame, tá? O editor de eventos. Em inserir você tem como inserir novo frame, nova pasta, novo objeto, tá? Em rodar você pode rodar o projeto. O projeto, como eu já falei, são várias aplicações dentro de uma só, tá? A aplicação é uma aplicação só, a aplicação que você tá, ou seja, o frame que você tá. E o frame é apenas o frame, tá? Se você roda apenas o frame, não tem como você passar para outro frame sem finalizar a aplicação, certo? Em ferramentas você tem como editar aqui os atalhos do teclado, tá? Ó, tem como tá vendo aqui os atalhos, tá? Bom, aqui a gente tem a janela, né? A opção das janelas aqui, como elas serão exibidas, tá? E aqui ajuda, certo? E aqui tem como checar as atualizações, tá? E aqui tem o sumário aqui padrão do Fusion, tá? Que tá em inglês também. E aqui a gente tem o sobre, né? Que é os créditos aqui, ó, da MS Hackers, tá? Que traduziu aí o programa, tá? Bom, então aqui você já conhece aqui toda essa interface aqui, tá? Aqui é o novo, abrir também, tá? As mesmas coisas aqui que tem aqui no menu, elas vão estar disponíveis aqui também como um atalho, certo? Então a gente vai criar um novo arquivo, certo? Ó, a gente criou uma aplicação 1, tá? Aqui a gente tem os nossos frames que estão dentro da nossa aplicação. Por exemplo, se eu crio um outro frame, ele vai criar um outro frame dentro da aplicação, certo? Vocês vão poder estar aprendendo aí a trabalhar com frame aí mais tarde. Bom, então se a gente cria 3 frames, a gente tem 3 frames aqui dentro da aplicação. A gente pode estar editando o título de cada frame, por exemplo, apresentação, tá? O Fusion ele tanto serve para criar programas, tá, quanto para criar jogos também. Ele na verdade ele foi criado para criar jogos, certo? Que é o objetivo principal do Fusion. Mas você pode estar fazendo programas aí muito interessante, tá? Porque quem não conhece programação assim, para começar aqui no Fusion e ter uma ideia de como funciona o sistema, tá? É uma fase legal aí para estar começando aí, tá? Então a gente pode criar vários frames. Aqui a gente pode criar, por exemplo, a apresentação. Aqui a gente pode criar o menu, tá? E aqui o jogo, por exemplo. Então o que acontece? O usuário, quando abre a aplicação, ele primeiro vem na tela de apresentação, que é aquela tela geralmente que fala criado por tal pessoa, tá? Aqui o menu, que ela tem as opções, ela tem como iniciar o jogo, ela tem aqui o menu, tá? Para onde é que ela quer ir. E aqui ela vai ter o jogo em si, tá? Aqui vai ser onde vai ser rodado o jogo. Então é assim que se organiza os frames, certo? A gente pode criar vários. Geralmente em aplicação a gente trabalha só com um frame, tá? Mas às vezes a gente precisa estar criando vários também. Mas quando a gente vai desenvolver programas, geralmente é usado só um só, tá? Então você clicando sobre um ou dois ou três, você vai entrar dentro do frame correspondente, tá? Então se eu clico no 1, eu estou no frame 1 aqui. Então eu entrei dentro desse frame. Se eu rodar a aplicação, o primeiro frame que ele vai é o frame 1, tá? Então se a gente selecionar aqui a aplicação, aqui embaixo a gente vai ter todas as opções aqui da nossa aplicação, tá? Tem como comprimir os sons, incluir arquivos externos, tá? Essa parte aqui ainda está em inglês, ó.
Então a gente tem como desativar o minimizar, desativar o maximizar, tá? E a gente tem muitas opções aqui, pessoal. Você vai poder estar explorando aí, tá? Com o seu Fusion aí aberto. Então a gente vai dando uma olhada aqui nas opções, tal. Aqui é importante também você estar preenchendo essas informações, tá? Essas informações aqui você só pode preencher se você tiver com o Fusion Developer 2. Se você tiver com o Multimedia Fusion 2, você não vai ter essas opções aqui, ó. Tá? Então eu recomendo que vocês tenham o Fusion Developer 2, tá? Que é mais para desenvolvimento de programas. Bom, então aqui você tem o frame, tá? Se você clicar com o botão direito, você vai ter a opção de inserir objeto e vai ter outras opções de alinhamento, tá? De espaçamento sobre os objetos. E aqui você vai ter a opção de inserir o objeto. Essa opção aqui é muito usada, tá? Se você quiser um atalho para não ter que clicar com o botão direito e vir inserir o objeto, você dá 2 cliques aqui em qualquer lugar do frame, tá? Que ele já vai abrir aqui a mesma janela que você clicar aqui e clicar em inserir objeto, tá? Ele vai abrir a mesma coisa. Então aqui você vai ter disponível todas as extensões instaladas aqui no Fusion, tá? Então você vai poder estar escolhendo aqui a extensão que você quer. Por exemplo, eu vou escolher a extensão button, tá? Se eu colocar a button aqui no frame, ó, eu posso arrastar para onde eu quiser. Se eu der mais um clique com ela selecionada, ele vai me dar a opção de redimensionar o objeto, tá? Então eu posso deixar esse objeto do tamanho que eu quiser, tá? Aqui, se eu der 2 cliques sobre o button, ele vai me dar a opção aqui de escrever o texto na caixa, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui fechar aplicação, tá? Então eu tenho um botão aqui, fechar a aplicação. Quero que quando eu clique nesse botão ele finalize a aplicação. Se você rodar aqui a aplicação, aqui é para rodar a aplicação, tá? E aqui é para rodar o frame. O que acontece? Qual é a diferença entre aplicação e frame? Se eu rodo o frame, ele vai abrir do mesmo jeito que abriria se eu rodasse a aplicação, tá? Abre do mesmo jeito. Porém, se eu colocar para esse botão aqui quando eu clicar e pro próximo frame, que seria o menu, tá? Se eu rodasse pelo frame, quando eu clicasse nesse botão, ele ia fechar a aplicação e não ia abrir. Se eu rodar a aplicação, quando eu clicar aqui nesse botão, ele vai para o próximo frame, certo? Então essa aí é a diferença da aplicação e do frame. Bom, então eu sempre rodo pelo Home Application, né? Ou você pode estar teclando F8 também, como tecla de atalho, tá? E aqui a gente tem um botão. Então a gente vai agora criar um evento para esse botão. Para a gente criar um evento, a gente vem aqui no Event Editor, tá? Ou tecla Ctrl E, certo? Quando a gente clicar aqui, a gente vai ter a opção New Condition, tá? Em New Condition você pode estar criando aqui os eventos. Então a gente clica em New Condition, vem no Storyboard Controls, tá? Que é esse ícone aqui. Clica com o botão direito e clica aqui em Start of Frame, tá? Em Start of Frame a gente pode estar definindo opções como vai depender do objeto as opções, tá? Se o objeto dá a opção de esconder ele, então você pode vir aqui, Visibility, tá? E marcar aqui, Mark Object Invisible, certo? Você pode marcar essa opção e quando você rodar a aplicação, ele não vai aparecer, certo? Porém, se você der um clique aqui, ele vai executar a ação, porque ele só está apenas invisível. Para você destruir esse objeto, você clica aqui com o botão direito e vai em Destroy, certo? O que acontece quando eu clico nesse quadrado branco aqui, tá? E arrasto ele para o lado e solto. Quando eu faço isso, eu apago o evento daqui, tá? Se eu tiver um evento aqui, clicar aqui e arrastar, ele vai arrastar nada, então ele vai apagar o evento, certo? Bom, então vamos lá, vamos fazer o evento de finalizar a aplicação. A gente clica em New Condition, vem aqui no button, certo? Que é o botão. Clica com o botão direito, vem Button Clicked. Então a gente fez uma ação, tá? Quando clicar no botão, e aqui a gente vai escolher o que vai acontecer, tá? Então vamos finalizar a aplicação. Clica com o botão direito aqui no Storyboard Control, tá? Clica com o botão direito e seleciona a opção End the Application, tá? Ou seja, ele vai fechar a aplicação. Então a gente vai rodar e quando a gente clicar no botão, ele fecha a aplicação, certo? Então isso aqui é para você ter uma ideia de como funcionam os eventos, tá? Então eu vou parando por aqui, tá? Que o tempo já está meio estendido. E em outra aula eu vou estar continuando e falando mais um pouco aí sobre o Fusion. Depois a gente vai entrar um pouco aí na criação de jogos, criação de programas, tá? Peço para vocês aí que continuem visitando o site está sendo muito visitado aí, tá?
continuem publicando ele, fale para seus amigos aí, tá entrando aí no site, tá vendo os tutoriais. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima.